Se você está começando a treinar agora e quer ter um shape sólido, sabe aquele shape que não some se você ficar uma semana sem treinar, ou que se você pegar uma gripezinha, ele some, vai embora e parece que você nunca treinou? Então, se você não quer ter um shape assim, se você quer ter um shape sólido, que não desaparece, você chegou no canal certo. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou treinador. Atualmente eu trabalho com consultoria online e tenho mais de 150 alunos em 3 países. Primeiro de tudo, a gente está começando agora. Subentende-se que você ou nunca treinou, ou você treinou, só que tem muito tempo parado, e a gente está voltando aos treinos. Então, primeiro, a gente precisa saber de que ponto nós estamos partindo, de onde a gente está e para onde a gente quer ir. Qual que é o primeiro passo para isso? O primeiro passo para isso é a gente saber o quanto de percentual de gordura a gente tem. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que deve ser super levada em consideração. Inclusive, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo ensinando vocês a como descobrir o percentual de gordura de vocês em casa. Mas João, por que isso é tão importante? Porque é o seu percentual de gordura quem vai definir primeiramente a nossa estratégia. Se você está com um percentual de gordura muito elevado, seja homem ou seja mulher, a gente vai precisar iniciar todo esse seu protocolo de treinamento com o objetivo de emagrecimento. E pode parecer muito lógico falar isso, mas não é tão simples assim. Não é só pessoas obesas que precisam começar o planejamento de treino pela redução de gordura. Muitas vezes, algumas pessoas já têm aquele IBF um pouquinho mais elevado e elas querem começar um planejamento de hipertrofia, sendo que o mais ideal seria ela começar por uma redução de gordura. Isso é muito comum nas mulheres, onde elas naturalmente já têm um percentual de gordura um pouquinho mais alto e elas acham que para ter um físico mais chamativo elas precisariam ser maiores, quando na verdade elas precisariam ser mais definidas. Então a gente precisa entender ali quanto que é o seu percentual de gordura para elaborar esse planejamento. Se o seu percentual de gordura for muito alto, a gente tem que começar por uma fase de cutting ou uma fase de emagrecimento. Se o seu percentual de gordura ele for muito baixo, aí sim a gente está liberado para começar em uma fase de hipertrofia. João, mas e aí? Eu fiz os testes aqui e descobri o meu percentual de gordura, como que eu sei se está baixo ou se está alto? Vamos lá, se você é homem e está com algo acima ali de 16%, 14%, não é tão interessante a gente começar um off-season ou um bulking. Isso porque homens tendem a ter um percentual de gordura corporal um pouco mais baixinho. Então eu recomendo que se você está ali com algo em torno de 14, 15, 16%, a gente comece pela fase de emagrecimento até chegar a algo em torno ali de 10, 12% de gordura, tá? Para aí então a gente começar um off-season e conseguir construir bastante músculo. Mulheres têm um pouco mais de gordura, então assim, os parâmetros normais variam de acordo com a idade e tal, mas mulheres geralmente têm um percentual de gordura acima de 23%. Se você mulher está com esse percentual de gordura ali acima dos 18, 16%, eu não recomendo que você comece o seu planejamento de treino por um off-season, por um bulking buscando hipertrofia. Recomendo também que você comece pelo emagrecimento, buscando chegar ali nos 15, 16%, para a partir daí a gente começar a pensar em uma fase de ganhos. Esse percentual ele pode variar e ter uma manutenção diferente a depender se a pessoa é usuária de esteroides ou não, tá? Se ela faz a utilização de algum recurso ergogênico, mas considerando esses parâmetros para pessoas naturais. João, mas por que você não indica começar um bulking ou um off-season ou uma fase de hipertrofia se a pessoa não está com percentual de gordura controlado? A gente precisa pensar que um off-season vai acarretar em uma quantidade calórica sendo ingerida maior do que o que a gente gasta. Então a gente vai acabar comendo mais calorias e mais carboidratos, já que é o macronutriente que tem mais flexibilidade de manipulação dentro da nossa dieta. Comendo mais carboidrato, a gente vai ter aumento de glicose na nossa corrente sanguínea, vai ter um aumento de insulina, então naturalmente a gente também vai ter um aumento no nosso percentual de gordura. E se você já começa esse off-season com um percentual de gordura um pouquinho mais alto, a gente tem dois problemas. Primeiro, você não vai conseguir fazer um off-season sólido
um off-season longo o suficiente para construir massa muscular, e segundo, você vai ter um aumento do seu percentual de gordura de uma forma que logo você vai estar com esse percentual de gordura muito alto. Então, recapitulando, conferir o percentual de gordura tá alto, vamos começar por uma fase de emagrecimento. Conferir o percentual de gordura tá baixo, começamos por uma fase de hipertrofia ou um bulking. Depois disso, de entender onde você tá, você vai precisar definir aonde você quer chegar. E uma meta realista, tá? Muitas pessoas definem metas extremamente complexas e que não vão ser alcançadas. E aí, das duas coisas, uma acontece. Ou ela se frustra e para de vez de treinar, de fazer dieta, porque ela colocou uma ideia na cabeça dela. Vamos botar ali, no off-season, as pessoas começam, vou ganhar 5, vou ganhar 10 quilos, e aí acabam não ganhando e se frustram. Ou então, ela ganha aquele peso que ela previu, porém, de forma inadequada. Porque como a gente aumenta o percentual de gordura, a gente acaba aumentando muito por conta que a pessoa comete um excesso. Então ela começa a comer, ela faz um superávit moderado, ela vê que não está ganhando quanto peso ela queria, e aí ela aumenta muito aquele superávit, e cada pessoa tem uma capacidade máxima de transcrição de proteínas. Então vai chegar em um ponto que não adianta mais você fazer superávit, porque você não vai conseguir mais construir tecido muscular. Você pode estar fazendo ali 3.000, 4.000 de superávit, que isso não vai ser convertido em construção de massa muscular. Algumas literaturas indicam pra gente que algo em torno de 500 calorias de superávit já é o suficiente pra gente conseguir fazer um off-season de qualidade, adicionando peso sem adicionar tanto tecido adiposo assim no nosso físico. O mesmo serve para emagrecimento. Não adianta de nada você que vai precisar emagrecer colocar metas absurdas de emagrecimento, como por exemplo 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos por semana, que é algo que é extremamente complexo, na verdade impossível de ser alcançado de forma saudável. Então você vai fazer isso, ou vai se frustrar, ou vai fazer um déficit calórico muito agressivo, e aí você vai começar a perder gordura e perder massa magra junto, e no fim das contas isso não vai ser saudável e nem vai te dar um físico bonito, um físico estético. Quando a gente fala de déficit calórico, a gente pode começar ali com a restrição de 300 calorias, chegando até 1.000 quilocalorias, a depender da pessoa, a depender da rotina, a depender da fase. Isso tem que ser testado, tá? Passou de 1.000 calorias, já não é tão recomendado, porque vai ser uma restrição energética muito alta, vai começar a te colocar numa situação ali de estresse fisiológico muito grande. Então compensa mais a gente pensar de forma inteligente e conseguir levar isso por um tempo maior do que a gente simplesmente fazer loucura. E vale a pena lembrar, independente da fase que você esteja, seja de emagrecimento ou de hipertrofia, se você está usando alguma suplementação ou se você vai adquirir alguma suplementação, lembrem que eu tenho um cupom na Max Titânio de 10% de desconto em todo o seu carrinho. Então vou deixar o cupom passando aqui embaixo. O cupom é MAX10 João Batista. Sempre que for fazer uma comprinha lá, usa o meu cupom e fortalece o canal. É muito importante também, independente da fase, seja ela de emagrecimento ou de hipertrofia, você ter uma base de treino sólida e bem elaborada. Vocês que estão começando a treinar hoje, vocês ficam muito desesperados, querendo encontrar uma técnica milagrosa ou um jeito de evoluir mais rápido, e acabam deixando isso possuir vocês e ficam sempre em busca de uma técnica, de um segredo, de algo escondido ali por trás de 7 chaves que vai fazer você evoluir mais, sendo que isso não existe. Então o que precisa é que vocês tenham uma base de treino sólida e bem elaborada para que vocês consigam progredir dentro daquilo. Ficar alternando exercícios, alternando técnicas, alternando métodos toda semana não vai adiantar nada, não vai te ajudar a evoluir mais em nenhum momento. Na verdade, o que a gente precisa é uma boa seleção de exercícios, como por exemplo, exercícios multiarticulares bem selecionados, onde vocês consigam desenvolver bastante força e conseguir fazer uma progressão de peso significativa de acordo com o que você for refinando o seu movimento. E aí, com o passar do tempo, com o refino da técnica, com a progressão dentro daquele planejamento de treinamento sólido, é o que vai fazer que você tenha resultados permanentes e não apenas hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, acúmulo de líquido intracelular. É isso que faz o shape de vocês sumirem. Vocês ficam treinando de uma maneira que só buscam ali acúmulo de resíduos metabólicos, de edema muscular, e quando vocês ficam 4 dias, 1 semana, 2 semanas sem treinar,
todo aquele acúmulo de resíduos, ele some. E aí, o físico de vocês some junto, porque em nenhum momento vocês construíram um físico sólido de verdade, tecido contrátil. Vocês, na verdade, estavam apenas causando dano muscular e retenção de líquidos intracelulares. Algo muito importante também é escolher grupamentos musculares que vocês mais querem evoluir. Não adianta vocês quererem evoluir o físico todo de uma vez. Então a gente tem mais ou menos 605 músculos, sendo que grande parte deles são impares. Então não adianta vocês acharem que eu vou evoluir todo o meu corpo de uma vez, porque a gente não tem tempo hábil para isso e o nosso corpo também não tem capacidade de criar tanto tecido muscular assim. Então é muito mais inteligente que vocês direcionem o estímulo para conseguir evoluir aquilo que vai fazer uma diferença no físico de vocês maior do que ficar tentando evoluir tudo ao mesmo tempo e acabar não evoluindo nada. Outro ponto muito importante é que estética ela está muito mais atrelada à simetria muscular do que tamanho em si. Então quando você põe massa muscular nos pontos certos do seu físico, a gente cria uma silhueta mais favorável, o que vai fazer com que você tenha uma estética mais agradável aos olhos. E isso te deixa com um físico mais bonito. Inclusive, se você quer entender um pouco melhor como que funciona o treinamento, seja emagrecimento, hipertrofia, sobre isso que eu falei agora de seleção de grupos musculares, que a gente chama de pirâmide de preferências, aqui embaixo no link da descrição tem o meu e-book, onde eu falo sobre todos esses assuntos de uma forma mais aprofundada, porém não tão complexa, para que você, que é apenas praticante, que quer evoluir mais o seu físico, consiga entender. Dá uma conferida que você vai gostar bastante do conteúdo. E para finalizar com chave de ouro, você precisa manter o seu treino no mínimo 10 semanas consecutivas. Não precisa ser exatamente 10 semanas, tá pessoal? Mas também não adianta você ficar trocando de treino toda semana, justamente pelo fato de que passar um longo período com um planejamento de treino é o que vai fazer com que você consiga desenvolver drive neural, refino motor, progressão de força, consecutivamente uma progressão no volume load. Na verdade, é isso que vai trazer tanto a evolução para o seu físico, quanto resultados concretos. Qualquer coisa que fuja disso, desconfie. Não vai te trazer resultados a mais, muito pelo contrário, isso vai atrapalhar os seus resultados sólidos. A mudança morfológica do seu corpo, a mudança no formato dele, é uma adaptação a uma necessidade que aquela musculatura tem. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente vai manipulando as variáveis de treinamento para exigir cada vez mais da nossa musculatura. Então defina um planejamento de treino bem elaborado com as dicas que eu usei. Se tiver alguma dúvida, dá uma conferida nos outros vídeos aqui do canal e mantenha aquele planejamento de treino por no mínimo 10 semanas, que vocês vão ver que os seus resultados vão ser muito melhores. E tente progredir dentro daquele planejamento. Quando eu falo para vocês manterem o mesmo planejamento de treino, não é para manter os mesmos pesos, é para manter os mesmos exercícios, as mesmas ordens, as mesmas séries e só progredir dentro daquilo ali. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você que está começando a treinar tenha conseguido entender o que eu falei e consiga aplicar isso na sua rotina, no seu dia a dia. Se você me acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, o botão fica aqui embaixo em algum lugar. Isso é muito importante porque ajuda vocês que estão na jornada para construir um físico legal, para ter uma estética legal, com dicas e conteúdos altamente relevantes, e me ajuda na entrega do meu conteúdo. Tamo junto, let's bora!